Olá, bom dia. Primeira opinião do dia 2 de julho de 2020. E a nossa máxima continua. A eleição sem Lula continua sendo fraude. A ajuda emergencial que o governo estabeleceu aí devido à pandemia do Covid-19 vai ser prorrogada, já está oficializado. E isso é uma boa notícia. Mas a má notícia é que hoje no Brasil nós temos mais pessoas desempregadas do que empregadas. Inclusive pessoas desalentadas, que já não procuram mais pelo emprego porque sabem que não vão encontrar. Igualmente aos entregadores, né, dos aplicativos que ontem fizeram a sua paralisação, a sua greve, em protesto à sua total precarização da sua condição de trabalho. Trabalham sem nenhum direito, sem segurança, e são super explorados pelas plataformas que estão uberizando o trabalho, não só no Brasil, é verdade, no mundo todo, mas aqui a nossa situação é um pouco mais complicada, porque como eu já disse, nós temos muito mais desempregados hoje do que empregados. O Carlos Bolsonaro, o Carluxo, perdeu o foro privilegiado devido às investigações que estão sendo feitas lá no Rio de Janeiro, né, na questão da rachadinha, que funciona da seguinte forma, né, para quem ainda não está acompanhando aí. O parlamentar, no caso do Carluxo, o vereador, emprega pessoas no seu gabinete. E aí o que ele faz? Ele pega a maior parte do salário dessas pessoas que, em geral, nem comparecem na Câmara, lá, né, na Câmara de Vereadores, nunca deram um dia de trabalho, mas elas ficam com uma parte desse salário para não fazer nada. Tá muito bom, né? Para não fazer nada e ganhar, beleza, né? Porque quem gostar de se envolver com essas coisas, tá tudo certo. E aí o parlamentar fica com a maior parte desse salário para ele. Então esse é o esquema da rachadinha. Agora Carluxo perde o foro privilegiado e o papai Bozo sempre disse o quê? Foro privilegiado é coisa de vagabundo. Nós brasileiros não podemos mais viajar pelo mundo, pelo menos enquanto essa pandemia durar. Por quê? Muitos países já abriram suas fronteiras para o turismo, mas colocaram lá algumas barreiras. Brasil, Estados Unidos, alguns outros países, as pessoas advindas destes países não são bem-vindas, porque esses países não trataram devidamente o problema da Covid-19. Então, nós brasileiros hoje, ao contrário de algum pouco tempo atrás, que todo mundo tinha inveja do Brasil e dos brasileiros, hoje nós somos personas não gratas. Novidade: FBI estava envolvido no golpe de 2016 e nas apurações da Lava Jato. Ora, quem é que não sabia disso? FBI, CIA, NSA, o Deep State norte-americano, igualzinho 1964. A história se repete. A diferença é que a gente não tem tanque na rua, porque agora não se usou diretamente os militares para o golpe. Foi feita a judicialização da política. Então, é através do jurídico e da mídia que foi dado o golpe e que é perpetuada, continua sendo perpetuada a guerra híbrida contra o Brasil. Os Estados Unidos, quem não lembra, lá, o governo da Dilma, o Barack Obama, né, o presidente democrático, o primeiro homem preto a ser eleito presidente dos Estados Unidos, estava espionou a Dilma, a Petrobras, o pré-sal, a Odebrecht. E aí, agora, a mídia começa a dizer que o FBI esteve envolvido
na Lava Jato, esteve apoiando o Sérgio Moro. Que novidade. Isso é parte do grande acordão, lembra do acordão do Romero Jucá? Com STF, com tudo? É com tudo mesmo. É com tudo. Tanto é com tudo, e o envolvimento de todos os partidos nessa questão desse acordão, PT, PSDB, PSOL, Democratas, enfim, tudo partido que você imaginar, até o PSOL, todos estão envolvidos nesse grande acordão. A prova, 2016, quando do julgamento da Dilma, lá do impeachment sem crime não é impeachment, é golpe. E esse golpe contou com o apoio da banda podre e sem voto, conhecida como PT Jurídico. Zé Eduardo Cardoso, Tarso Genro, Haddad e a Dilma, inclusive. Não sei se por inocência ou se por cooptação. Basta você procurar no Google, dá um Googlezinho lá e procura as imagens do dia do julgamento do impeachment da Dilma, que num dos intervalos foi tirada uma foto, quando teve um dos intervalos do julgamento, Dilma, Ricardo Lewandowski, que na época era o presidente do STF, Zé Eduardo Cardoso, o advogado da Dilma, e Aécio Cheira Neves. Estavam lá, os quatro, se acabando de rir, juntos. Como que uma pessoa que está sendo julgada indevidamente e tem como um dos seus principais algozes o Aécio Cheira Neves, tá lá, junto com ele, se acabando de rir, como se nada tivesse acontecendo, como fosse a coisa mais linda do mundo. E outra prova, Dilma, quando foi julgada e deixou a presidência, o que ela fez? Fez com que todos os seus ministros assinassem a renúncia do cargo, para que o Temer não precisasse fazer isso, ficou tudo prontinho. O Temer não precisou assinar lá a saída dos ministros da Dilma, não. Todos eles entregaram os cargos, bonitinhos, lindos e maravilhosos. Outra coisa, esse acordão é muito antigo, pelo menos desde a época da década de 90 do século passado, quando o governo FHC estava terminando e estava começando o governo Lula. As contas CC5, o caso Banestado, estava explodindo. Quem é um pouquinho mais idoso, um pouquinho mais velho, assim, na minha idade, ou um pouco menos que eu, vai lembrar que a mídia, na época, não falava de outra coisa, era caso Banestado o tempo todo. Mas, como sempre, acabou em pizza. E sabe quem? Eu já falei para vocês aqui no outro vídeo, o presidente do TSE, o atual presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tá lá, o nome dele consta lá nas contas CC5 do Banestado. E sabe quem mais? O ex-ministro da Justiça do governo Lula, Márcio Tomás Bastos. O nome dele está lá também. Ele também enviou, ele também mandou, fez remessas, de dinheiro, de maneira ilícita, através dessas contas CC5. Sabe quanto foi desviado de dinheiro? Isso lá na época, hein? Mais de 20 anos atrás. Sabe quanto? 179 bilhões de dólares. Sabe o que significa? Que a Lava Jato, esse dinheiro aí que a Lava Jato, descobriu, que foi desviado, que foi de corrupção da Petrobras e da Odebrecht, enfim. Sabe o que significa a Lava Jato perto das contas CC5 do Banestado? Dinheiro da pinga. Não chega nem no calcanhar a quantidade de dinheiro da Lava Jato comparado com as contas CC5 que foram enviados lá para fora, em contas fantasmas, offshores e paraísos fiscais, enfim, e que agora voltam. Agora não. Elas voltam sempre, esse dinheiro volta para o Brasil. Sabe para quê? Privatização. Privatização no Brasil é uma farsa, é uma mentira. Para quem ainda não leu Privataria Tucana, procure aí. A internet está à disposição, você pode baixar em PDF de graça. A Privataria Tucana está diretamente relacionada ao escândalo das contas CC5 do Banestado. E agora, lá atrás, a privatização das telecomunicações e agora a privatização da água.
Esse dinheiro sai por meios ilícitos e volta como se fosse investimento estrangeiro, mas não é investimento estrangeiro coisa nenhuma. É dinheiro do Brasil que está voltando. Foi roubado e volta para comprar empresas, comprar o nosso patrimônio. O patrimônio foi construído com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Então esse acordão é muito antigo. Esse acordão do Romero Jucá não é de agora, não foi em 2016. Esse acordão já vem enrolando há muito tempo, envolvendo todos os partidos que você imaginar, quase todos os políticos, pessoas do judiciário, grandes empresários, grandes empresas, Globo. A Globo tem lá, não sei, não lembro agora quantos bilhões, mas são muitos bilhões que a Globo desviou através das contas CC5 também. Tá lá no relatório. Sabe quem levantou, vamos dar aqui o nome, né? Vamos dar o crédito, né? O nome aos bois, né? Quem trouxe de volta essas coisas, esses documentos das contas CC5 do Banestado foi um portal, um site, um canal, que eu já citei aqui também outra vez, chamado Duplo Expresso. O editor dele lá, o editor-chefe, o Rômulo Maia, que é um brasileiro que vive na Suíça, conseguiu esses documentos. E agora jogou nas redes. Tá aí, todo mundo pode olhar. Entra lá, acessa lá o site do Duplo Expresso, procura lá, conta CC5, Banestado Leaks, CC5 Gate. Procura lá que tá lá, são 3 volumes enormes, é verdade, mas quem quiser tá lá, tá para todo mundo ler. Você vai achar lá os nomes das pessoas, os valores que foram envolvidos, o relato do procurador na época, o procurador Celso III, que era o procurador que estava fazendo essa investigação e que foi, né, mandado às favas, né, porque isso precisava ser enterrado e foi enterrado, pelo menos durante 20 anos, agora está aí de novo, está à tona. E aqueles que estão falando que o caso Banestado é um caso velho, antigo, é passado, que não vale mais nada falar sobre isso, estão mentindo. Estão envolvidos ou estão cooptados por aqueles que estão envolvidos nas contas, na evasão de renda criminosa, ilícita, que tirou do Brasil 3 vezes, o senador Roberto Requião sempre fala isso, o que as contas CC5 desviaram do Brasil representava 3 vezes o PIB do Brasil na época. Imagina você, 3 vezes o PIB do Brasil na época. Se a gente fizer agora a correção, né, a inflação, isso vai para mais de 1 trilhão de dólares, com certeza. Esse é o grande escândalo do Brasil. Lava Jato, como eu já disse, é dinheiro de pinga comparado com o Banestado. Bom, pessoal, já falei demais. Então vamos lá. Liberdade mesmo tardia. Chega de conciliação. É passada a hora da Revolução Brasileira. Yankees, go home. Até a próxima, pessoal. Valeu.